Será que o sistema, aos pouquinhos, está largando a mão do Xande? Você pode pedir, senador, durante uma sessão, foi protocolado, tem que ler na sessão seguinte. E aí, eles têm que incluir. Se não incluir, você dá a voz de prisão por prevaricação. Os ânimos estão acirrados. Esta briga de cachorro grande, de peixe grande, está longe de acabar. De um lado, Elon Musk, do outro, Alexandre de Moraes. Mais uma que ele, Elon Musk, acabou de soltar do ministro. Já teve até relação à prisão, entre outras coisas. E agora ele também citou Lula. E eu vou trazer esta notícia que acabou de sair para vocês. Aí fica a pergunta, por que tudo isso está acontecendo? Quem é o culpado? Vem lá do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele que vem sentando em cima de todos os pedidos de impeachment, que chega para ele de ministros do STF. Mas e se eu disser para vocês que, segundo um jornalista e advogado Pavinato, não é necessário Rodrigo Pacheco, não? Vocês acreditariam? Pois é, vou trazer esta notícia para vocês. Na verdade, este vídeo, que realmente está esclarecedor. Mas antes, vamos ver o que Elon Musk acabou de dizer dele, Alexandre de Moraes e também Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Musk chama Moraes de tirano e Lula de cachorrinho de colo. Magnata comentou a decisão de Moraes de bloquear recursos na Starlink. O bilionário Elon Musk se pronunciou após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenar bloqueio das contas financeiras da Starlink no Brasil, como punição por ações de outra empresa do magnata, o X. Em resposta à decisão do magistrado, Musk questionou a legalidade da medida, chamou Moraes, aspas, de tirano e descreveu o presidente Lula como cachorrinho de colo do ministro. Aspas, o tirano Alexandre de Moraes é ditador do Brasil. Lula é seu cachorrinho de colo, escreveu o empresário na rede social. A Starlink, que é um projeto que desenvolve constelações de satélites por meio da SpaceX, empresa espacial do magnata, o objetivo é fornecer internet em alta velocidade e amplo alcance mesmo em locais remotos. Por meio de um retweet no X, Musk lembrou que a Starlink e a SpaceX são independentes da rede social e que trata-se de uma retaliação ilegal. Aspas, a SpaceX e sua Starlink são entidades legais completamente diferentes do X. Esta é uma retaliação ilegal, disse a mensagem compartilhada por Musk. Aspas, esse cara, Alexandre de Moraes, é um criminoso da pior espécie disfarçado de juiz, acrescentou o bilionário na legenda da postagem. Como vocês podem perceber, é briga de peixe bem grande. Mas quem poderia resolver isso? Segundo estão dizendo aí, é Rodrigo Pacheco. Mas ele, o jornalista Pavinato, tem uma outra notícia, uma outra revelação sobre isso. E isso pode mudar tudo no mundo da política, agora mesmo, em 2024. E vocês, gente, deixa aqui nos comentários, vocês acham que ele, Alexandre de Moraes, vai realmente recuar? Vai dobrar a aposta? Até onde mais ele vai ir? Todo mundo gostaria de saber. Podemos perceber que ele já foi até longe demais, mas segundo o jornalista Rodrigo Constantino, ele não vai recuar. E a revelação é bombástica. Eu fiquei muito feliz, professor Suano, que ontem a gente discutiu aqui aquele passo a passo do Senado, que eu dizia aqui ontem, o Senado só não empicha porque não quer, não depende do Rodrigo Pacheco. E eu fiquei muito feliz a repercussão que isso deu na rede social. Espetacular. Foi uma repercussão espetacular, tem um debate intenso nas redes sociais. Muita gente não sabia, muita gente até do direito não sabia. E ficou uma grande pergunta sem resposta, que é uma pergunta que nós não nos fizemos aqui, mas eu já vou trazer para vocês. Ontem a gente falava, o Pacheco não tem o poder que o Lira tem na Câmara, quando na Câmara se quer empichar o presidente da República. O Pacheco não tem o mesmo poder que o presidente da Câmara. Não é ele que senta em cima, como pode fazer o presidente da Câmara, porque o regimento interno do Senado não replica o artigo do regimento interno da Câmara que dá esse poder ao presidente.
vale no Senado a Lei 1079 de 1950. Então, como é que tem que ser? Um senador, qualquer senador, com uma assinatura só, bastaria, ele pode protocolar a denúncia de impeachment contra o Alexandre de Moraes no Senado. E como é que a lei diz que tem que acontecer? Protocola. Na sessão seguinte à do protocolo, a mesa do Senado, que é a mesa que dirige a casa, tem que fazer a leitura, não tem debate e já se institui automaticamente uma comissão para fazer um parecer em 10 dias. Feito em 10 dias, na próxima sessão esse parecer é lido. É lido. Na sessão seguinte da leitura, tem o debate e a votação aberta no plenário. É isso que manda a lei. Aí me perguntaram o seguinte: Pavinato, mas é o Pacheco que preside a mesa, se ele não quiser ler, ele não lê. E aí? O que o senador faz? Bom, eu trouxe aqui uma resposta. Porque, diferentemente dos senadores, eu li o regimento interno, eu quero mostrar para vocês, eu quero acalmar essa dúvida das redes sociais. Primeiro, a gente precisa pensar, a mesa não leu, a mesa lá que é encabeçada pelo presidente Pacheco, ela não leu. Essa não leitura, ela pode ser interpretada como uma omissão ou como uma forma de prejudicar a matéria. Se for uma forma de prejudicar o impeachment, a gente tem duas saídas. A primeira, você pode pensar, se você pensar que essa omissão, esse silêncio é uma forma de prejudicar o impeachment, você pode, o senador que apresentou pode recorrer ao CCJ. E o CCJ decide se isso vai ser lido ou não. E esse recurso está previsto com base no regimento interno do Senado, artigo 48, inciso 11. Então, senadores, prestem atenção, vão estudar. CCJ é Comissão de Constituição e Justiça? Exatamente, Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse recurso, se você entender que a não leitura é uma forma de ele denegar, artigo 48, inciso 11, mais artigo 334, parágrafo 2º. Agora, se você entende que da não leitura não cabe recurso, o que você pode fazer? Você pode dar voz de prisão em flagrante para a mesa inteira, por crime de prevaricação, Código Penal, artigo 319. Retardar, deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa em lei. Porque fala-se assim, mas quem que vai julgar a prevaricação? Tem que ir para o PGR denunciar, aí vai para o STF julgar, porque todos ali foram privilegiados. Mas não, se você der voz de prisão em flagrante, ele vai ser recolhido por 24 horas. Tudo bem, pode ser que a PGR não leve adiante. Aí na outra sessão, ela vai prevaricar de novo, você dá voz de prisão em flagrante de novo. Tem que ter ousadia, meu querido, tem que ter ousadia. E também, se você não entender que é uma decisão denegatória, entendendo ou não, você pode ir direto para dar a voz de prisão em flagrante. Agora, para não chegar nesse ponto, o que eu recomendo o senador fazer? Eu recomendo o senador fazer o seguinte, também com base no regimento interno do Senado, artigos 175, inciso 2, artigo 255, inciso 1, a linha A, artigo 167, mais artigo 169, parágrafo único. Com esses 4 dispositivos que eu acabei de mencionar, o que o senador pode fazer? Ele pode protocolar o pedido do impeachment durante a sessão em que ele estiver participando. Ele faz esse protocolo. E aí, ele já pede a inclusão na pauta seguinte, da sessão seguinte, na ordem do dia da sessão seguinte, a leitura e a instauração da comissão especial. Aí fica até mais bonito, porque protocola, porque qualquer senador pode requerer a ordem, pode requerer um trabalho para a próxima sessão. Isso está no artigo 167. E ele pode pedir a inclusão sem ter que se atentar para o prazo de protocolo do artigo 169, porque o parágrafo único, ele exclui o caso de impeachment. Ele fala excluídos os casos do artigo 52 da Constituição e é lá que está o impeachment. Então você pode pedir, senador, durante uma sessão, foi protocolado, tem que ler na sessão seguinte. E aí,
eles têm que incluir. Se não incluir, você dá a voz de prisão por prevaricação. Viram do que Elon Musk chamou ele? Aí, o Lula, que se intitula pai dos pobres, fica a pergunta, cadê o pai dos pobres? Se vocês soubessem o que eles estão fazendo com as pessoas mais necessitadas do Brasil, gente, é muita maldade. É ele e Moraes, né? Olhem esta notícia que acabou de sair. Em julho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o corte ali de 26 bilhões de reais. À época, ele ressaltou que era uma orientação do presidente Lula, o cumprimento do chamado arcabouço fiscal. E a gente vai lembrar que, à época do anúncio, justamente declarações que o presidente Lula vinha fazendo acabavam gerando ali algum tipo de reação negativa em parte do mercado financeiro. A entrevista coletiva com os integrantes do governo ainda está rolando. Tem integrantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e também da Previdência Social para poder detalhar esses 26 bilhões. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Duriga, toda essa revisão que o governo está fazendo, Camila, tem o seguinte objetivo: garantir que o país possa crescer e que essa é uma medida central para o compromisso fiscal e para o cumprimento do arcabouço com o que ele chamou de responsabilidade social. São ao todo 26 bilhões, a gente vai rodar agora aí na tela os números detalhando esse anúncio feito hoje pelo governo federal. Vamos lá. Ao todo, no INSS, mais de 7 bilhões de reais. No BPC, que é o benefício de prestação continuada, cerca de 6 bilhões e meio de reais. No Proagro, 3 bilhões e 700 milhões de reais. Nos benefícios por incapacidade, um valor que supera 3 bilhões de reais. No caso do Bolsa Família, que é relacionado ao Ministério do Desenvolvimento Social, 2 bilhões e 300 milhões de reais. No caso de pessoal, 2 bilhões e no seguro defeso, pouco mais aí de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Que o ministro Alexandre de Moraes, depois de Elon Musk, depois de Vazatoga e Tagliaferro, ia recuar, não conhece o perfil dos psicopatas. Porque gente assim que já está all-in, para usar a linguagem do pôquer, né, já colocou todas as fichas em seus crimes e sabe que cometeu vários, gente assim não recua. É que nem uma turma que achou que o Maduro ia se aposentar, ia deixar a oposição vencer na Venezuela. Tá aí, né? Prendendo 100 e poucas crianças, o ministro do Lula de Direitos Humanos em silêncio, agradecendo ao MST, o povo brasileiro, o MST, pela ajuda na Revolução Socialista da Venezuela, e o Lula fingindo que não ama o Maduro, né? Tudo isso um teatro ridículo, mas óbvio que gente assim não recua. Então tivemos a notícia no painel da Folha: Moraes censura entrevista da Folha com assessor de Bolsonaro. Ministro do STF afirma que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados por trama golpista. Ele foi preso por 6 meses de forma ilegal por uma viagem que não fez. E foi provado que não fez e levou 6 meses para ele ser solto. Peronomútil, solto com tornozeleira eletrônica, cheio de restrição, passaporte retido e não pode dar entrevista. Porque vai se comunicar o quê? Por código? Fumaça? Qual é o crime que ele está sendo acusado? Trama golpista, e por isso ele não pode dar uma entrevista. Porque outros golpistas vão ler a entrevista dele, é isso? Folha de São Paulo, um jornal que, diga-se de passagem, Alexandre de Moraes já tuitou quando fez um centenário ali, né? Dizendo parabéns por 100 anos de jornalismo impecável, pela defesa sempre da verdade, do bom jornalismo. Agora a Folha está sendo censurada. Será que tem a ver com o fato de que a Vazatoga do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião saiu na Folha? O editorial da Folha esses dias também apontou as chicanas, os abusos e anomalias do ministro Alexandre de Moraes. Será que o sistema, aos pouquinhos, está largando a mão do Xande? Ninguém solta a mão de ninguém no Supremo. O Barroso disse, nada para ver aqui, não dá para considerá-lo suspeito na questão do Tagliaferro. Imagina, né? É só o fiel escudeiro dele até ontem. Imagina se ele não pode investigar no inquérito o próprio ex-assessor perito que cometia os crimes que ele ordenava, né? Olha, tudo isso virou uma loucura. O Brasil deve estar num sonambulismo eterno para não despertar diante de tudo isso que está vindo à tona. O caso de Roma, o caso da família Mantovani,
É tudo tão absurdo, tudo tão criminoso, caudilesco. Alexandre de Moraes age como um ditador de Republiqueta das Bananas. Aliás, essa é a única conclusão possível, né? Alexandre de Moraes está cada vez mais maduro. Agora, pode ser que isso preceda a queda, né? Tá madurinho, madurinho. Pode ser que caia. Vamos ver. Realmente é ou não é um absurdo? Vocês já imaginaram aquelas pessoas que fizeram L neste momento, vendo o abuso de poder e Lula totalmente calado em relação a Alexandre de Moraes, até mesmo querendo tirar aqui do Brasil o X, bloquear dinheiro da Starlink, que é tão importante para todos os lugares, que leva a internet para os lugares que aqui não vai no Brasil, prejudicando a vida de 20 mil pessoas que são assinantes da Starlink? Enquanto isso, Lula totalmente conivente. Dá até dó daqueles que fizeram L, né? Fizeram L, quiseram tirar Bolsonaro, achando que as coisas iam melhorar no governo Lula. Mas está de mal a pior. E vocês, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham realmente que ele não vai recuar? Vocês acham realmente que sai agora o pedido de impeachment com essa nova revelação dele, o jornalista e advogado Pavinato? O que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos do Brasil? Deixe aqui nos comentários que eu quero muito saber. E também compartilha muito esse vídeo. Muito obrigada, até nosso próximo encontro.